Aulas noturnas de Deus. Quando o sol se põe e a noite chega. Eu quero ler o texto de Gênesis capítulo 15, versículos 12 a 16. Abra, portanto, a sua Bíblia, abra o seu tablet, abra o seu celular, enfim, onde você tiver o texto bíblico aí reproduzido, abra e acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto que vamos então, ou sobre o qual nós vamos nos debruçar por alguns minutos. Livro do Gênesis. História de Abrão. E se eu mencionar Abraão, estou me referindo a Abrão, né? Abrão é o primeiro nome, o nome de Abraão. Portanto, eu vou aqui usar a expressão, o nome que depois Deus lhe deu. Abraão significa pai de nações, né? O primeiro nome, Abrão, é pai exaltado, né? Mas Deus lhe deu o nome pai de nações, se referindo à grande descendência prometida a Abraão. Então, Abraão tem esta promessa da parte de Deus. E uma promessa de não apenas ser um pai exaltado, não é? Mas também um pai de uma grande descendência, pai, portanto, de todos aqueles que pela mesma fé, né, servem a Deus. Vamos ler então o texto. Diz assim o texto bíblico: Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Amém? Muito bem, meus amados irmãos, eu começo aqui fazendo algumas perguntas. Você tem medo do escuro? Tem? Não? Vai num beco escuro aí à noite, sem iluminação pública. Você já frequentou as aulas noturnas de Deus? Já? Eu não tenho nem ideia do que é isso. Eu tirei esse tema e esse assunto desta mensagem chamada Aulas Noturnas e Particulares de Deus. Pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção em São Paulo. Ele conta a sua experiência que ele chamou Entre a Vida e a Morte. Uma experiência que ele teve com uma enfermidade muito grave, e ele deu esse testemunho no dia 21 de fevereiro de 2016, na primeira Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo. E eu achei muito profunda esta palavra que ele nos deu. Granconato fala das lições que Deus lhe deu e que quer também nos ensinar a todos nós. E inclusive ele usa a expressão
em particular, porque essa é uma experiência que vivemos individualmente, não há como simplesmente generalizar isto, é algo pessoal, uma experiência pessoal, durante a noite do medo, a noite da dor, a noite do choro, a noite da incerteza, quando nós não sabemos se e quando o dia vai clarear, não é? Nós nos lembramos da expressão de Lamentações de Jeremias: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Ao mesmo tempo em que esta expressão do profeta Jeremias, chamado profeta chorão, nos fala da alegria que vem pela manhã, mas ela fala também do choro da noite. Do choro da noite, quando o sol se põe e a noite chega. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu. Na noite em que foi traído. Vejam, portanto, que a expressão noite na Bíblia se refere a muitos momentos assim difíceis, não é? De dor, de perdas, de sofrimento, de angústia, até mesmo de angústia prévia, antes mesmo do acontecimento, como é o caso aqui. Na noite de Jesus, no Getsemani. A Getsemani é a expressão em hebraico que significa prensa do azeite. É porque a prensa de azeite nos velhos tempos em Israel, ela era feita de pedra, não é? Havia um pote alto assim, mais ou menos dessa altura, ali havia uma canaleta cavada na rocha, naquela pedra, e por ali passava uma roda de pedra muito pesada, que esmagava a azeitona, né? Então esta ideia de prensa de azeite, né? Na noite em que foi traído, ali Jesus, né? Depois de ceiar com seus discípulos, ele vai ali para o jardim, e a gente sabe de toda aquela luta, quando ele mesmo diz ali no Getsemane aos seus discípulos, ou diz aos seus algozes, ele diz: esta é a vossa hora, e o poder das trevas, o poder da noite, podíamos assim dizer, Lucas 22, 53. E aos seus discípulos ele diz: a minha alma está triste até a morte. Isto era a experiência do Getsemani, do Getsemani. Jesus foi traído à noite e viveu intensamente o poder das trevas. Entretanto, o salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer o seguinte: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Talvez por isso, Tiago vai nos dizer, né, que a aflição produz alegria, produz força, produz experiência, não é? E que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Imagina, não é? Podemos nos alegrar nas tribulações? Podemos? O pessoal ficou calado, né? Porque é difícil, com certeza. Jó, capítulo 33, versículos 14 a 18, Jó se diz assim no texto: Deus fala uma e duas vezes, em visão noturna, à noite. Então revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução. Portanto,
nós temos a aprender muito também com as dores, com as lutas, com as dificuldades, com as perdas que sofremos muitas vezes. Conquanto a noite do medo, a noite da dor, a noite do choro e da incerteza seja uma ameaça à nossa fé e à nossa vida, ela também é uma oportunidade para a divina instrução. Há muito a aprender, irmãos e irmãs, na noite da dor. O texto nos fala da noite do povo de Deus revelada a Abraão. A aula noturna de Abraão é descrita assim no texto: horror e trevas espessas lhe sobrevieram. Depois o texto fala em grande pavor e densas trevas. Depois o texto fala uma escuridão apavorante, um horror de grandes trevas, densas trevas e apavorantes. Tudo isso está presente nesse texto. É um texto difícil de ler. Que lições Deus tem a nos ensinar a partir da experiência de Abraão e com certeza também, muitas vezes, a nossa própria experiência? O que nós podemos aprender com esse encontro de Abraão com a noite do povo de Deus durante a escravização de 400 anos? 400 anos. Vamos aprender algumas lições que eu quero destacar para vocês, e a primeira delas é que a aliança com Deus não elimina a noite densa e apavorante. Vamos ler juntos? Vamos lá? A aliança com Deus não elimina a noite densa e apavorante. Vejam, Abraão enfrentava a sua noite particular de dúvida e incerteza. Verso 2 a 3 diz que o Senhor disse a Abraão, disse Abraão ao Senhor: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? A mim não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Observem, portanto, que quando ou antes que Abraão viva esta experiência que aqui foi narrada, ele mesmo enfrentava na sua própria vida dúvidas e incertezas. Ele enfrentava a incerteza quanto à promessa de Deus. Vamos voltar a Gênesis 12? Deus chama Abraão, né? E às vezes nós pensamos que ele foi chamado em Ur dos Caldeus, porque de Ur dos Caldeus, né, sai o seu pai, Terá, né? Mas eles vão e param em Harã. Cerca de 100 anos eles ficam morando em Harã. E só em Harã é que, depois da morte de Terá, é que Abraão é chamado por Deus. Gênesis capítulo 12: sai-te da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoar-te-ei grandemente. E aí Deus começa a prometer uma grande descendência. Mas agora, 10 anos depois de chegar à terra prometida, Abraão ainda não tem filhos. A sua esposa Sara era estéril. Então observem que quando o próprio Abraão ouve esta palavra de Deus acerca dos 400 anos de escravidão no Egito, o próprio Abraão já vinha passando por dúvidas, incertezas, por, digamos, a promessa ainda não concretizada na sua própria vida. Mas Deus faz um pacto com Abraão e uma aliança de bem. E aqui nós temos a descrição deste momento
de aliança, de pacto com Deus, para que então Abraão tivesse a promessa cumprida e realizada na sua vida. Portanto, o que nós temos aqui, meus amados irmãos, é um momento da concretização da aliança com Deus, para cumprimento daquela promessa que tinha sido dada já há 10 anos na vida de Abraão. Mas o que a gente tem aqui, apesar da aliança feita com Deus, é a promessa também de luta, de dificuldade, de sofrimento. É interessante porque muitas vezes passa pela nossa mente, povo de Deus, povo evangélico, de que a aliança de Deus conosco, ela vai garantir que não passaremos por lutas e dificuldades. Vocês já ouviram isso, provavelmente, né? Ah, o crente não adoece. Ah, o crente não passa por dificuldades. Ah, o crente vai ser sempre rico, poderoso, porque afinal de contas, ele é filho de um Deus rico e poderoso. O dono de tudo, da prata, do ouro. Já ouviram falar isso? Com certeza. Mas o que nós temos na história de Abraão é esta afirmação de Deus. Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A aliança que Deus fez com Abraão não o tornou imune às lutas, dificuldades, mesmo para a sua descendência. Não o tornou imune à dor, ao sofrimento. Portanto, a nossa relação com Deus, e mesmo a nossa intimidade com Deus, ela não elimina as lutas e dificuldades, as injustiças que podemos sofrer, as perseguições que podemos sofrer, as frustrações que podemos experimentar, as doenças, as perdas. Nada disso é eliminado, nós não estamos imunes a estas coisas. Aliás, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o apóstolo Paulo, ele diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, sofrerão lutas, desafios. Fique então com esta afirmação inicial. A segunda verdade que eu trago para vocês é que a aliança com Deus promete transformar o mal em grandes riquezas. Vamos ler juntos? Vamos lá? A aliança com Deus promete transformar o mal em grandes riquezas. Isso é interessante. Ao mesmo tempo que a aliança com Deus, feita com Abraão, não garantia que ele não passaria por lutas, pelo contrário, sabe com certeza, foi a afirmação de Deus, mas no verso 14, Deus diz assim: sabe também que eu julgarei a nação que vai escravizar a tua descendência. Sabe, porém, olha o que diz o verso 16: na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está cheia. E depois o texto diz: sairá com grandes riquezas. Ou seja, o povo de Deus que foi ali escravizado no Egito, sairia com grandes riquezas. Escravidão, luta, 400 anos de escravidão, perdas, sofrimento. Mas tudo isso pode ser transformado em bênção,
Quando nós permitimos, meus amados irmãos, Deus pode transformar aquilo que significa para nós luta e dificuldade, Ele pode transformar em bênção. Às vezes, uma perda para nós, no primeiro momento, parece tão desesperadora, mas isso pode significar bênção. Eu mencionei hoje pela manhã que eu assisti um testemunho de um homem que tinha uma viagem urgente para fazer, e ia pegar esse voo que caiu. E ele chegou 1 minuto atrasado. E ele entrou em conflito com o pessoal de terra, porque não permitiram, com 1 minuto de atraso, não permitiram que ele embarcasse mais. E ele dando o seu testemunho, que ele ficou muito irritado, ficou muito bravo, brigou com o pessoal, mas não conseguiu embarcar. Foi para casa, ligou a televisão e viu que o avião caíra. Às vezes, algo nos parece tão cruel, tão dolorido, mas às vezes a gente não consegue enxergar que Deus pode transformar algo que nos machuca, que nos traz dor e sofrimento, Deus pode transformar em bênção. José do Egito, não é? Já mencionamos aqui, domingo passado, aliás, domingo retrasado à noite, mencionamos isso aqui, não é? Como José do Egito passou por aquela experiência tão dramática dos seus irmãos de perseguição, de escravidão, de compromisso com a verdade e o sofrimento quando ele vai para a cadeia, lá no Egito já. E ali ele passa 2 anos esquecido por todos e por tudo. Finalmente, ele é colocado como governador do Egito. E quando ele se reencontra com seus irmãos, lá no final do livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20, os seus irmãos vão dizer: olha, José, o teu pai, enquanto era vivo, disse que você nos perdoasse pelo que nós fizemos com você. E eu acho linda a expressão de José, quando ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Deus o transformou em bem. É a divina alquimia que transforma aquilo que nos traz dor, sofrimento, irmãos. E é claro que no momento em que estamos passando por dor e sofrimento, nós não vamos perceber isso. Mas Deus pode pegar isso aí e transformar em bênção. Pode transformar em saúde emocional. Pode transformar isso em forças para você vencer as lutas e tempestades. A promessa de Deus é esta: a aliança com Deus. Ao mesmo tempo em que não garante a ausência de problemas, ao mesmo tempo ela nos promete transformar aquilo que é mal na nossa vida em bênção, se nós permitirmos. Todas as coisas cooperam juntamente, não é separadamente, é juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para nós será sempre o melhor. Sempre o melhor. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós vamos experimentar isso. Todas as coisas cooperando para o bem. Ainda que a gente ache, no momento em que vem o sofrimento e a dor, que nem tudo vai bem. Ainda que sintamos dor, ainda que sintamos o sofrimento com intensidade, nós podemos ter a certeza que Deus pode transformar em bênção na nossa vida. Terceiro e último aspecto: a aliança com Deus garante que a noite vai clarear, ou que a noite vai acabar. Vamos falar juntos aqui? A aliança com Deus garante que a noite vai clarear. É a garantia de Deus.
Versos 17 e 18. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante, uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades, que eram os elementos ali daquele sacrifício. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão. O Salmo 30, versículo 5 diz: no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos juntos novamente. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Crer, confiar tão somente. O texto diz: e creu Abraão no Senhor, e imputou-lhe isto como justiça. Meus amados irmãos, o que eu aprendo aqui nesse texto é que, apesar de que no momento em que nós passamos uma dor muito grande, é muito difícil a gente, digamos, ser otimista, a gente ter fé, é difícil mesmo. Mas uma coisa que o texto me traz de forma muito clara: a noite não dura para sempre. O sofrimento não vai durar para sempre. Se você que está me assistindo pela internet, talvez esteja vivendo um momento difícil na sua vida, deixa eu dizer para você: a noite não vai durar para sempre. A noite vai clarear, a noite vai chegar ao fim, e o dia, a aurora, vai chegar. Meus amados irmãos e irmãs, Deus quer nos dar aulas noturnas, e em particular durante a noite do medo, a noite da dor, a noite do choro e da incerteza, quando nós não sabemos se e quando o dia vai clarear. Mas algo que a palavra nos promete é que a aliança com Deus não elimina as noites. É que a aliança com Deus promete transformar nossas noites em grandes riquezas. É que a aliança com Deus garante que a noite vai clarear. Amém? Leva estas 3 afirmações no seu coração. Que quando você estiver passando por lutas, dificuldades, por dores, por sofrimento, por incertezas, tenha certeza dessas 3 verdades aqui. E que Deus nos abençoe e nos ensine a descansar.